Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite. Ok. É um prazer ter você aqui, Djalma. Um prazer a todos vocês que também estão assistindo. E vocês que estavam sentindo falta da nossa roda de conversa do PET Ambiental. Hoje nós vamos realizar a nossa segunda roda de conversa online, nesse contexto de pandemia. E o tema de hoje será o desmonte da política ambiental brasileira. Ela vai ser conduzida pelo Djalma, que está aqui presente, vocês podem ver. Ele é professor, ambientalista, escritor e comunicador também. Esse tema é um tema muito importante para ser abordado, principalmente nas condições que nós estamos vivendo no nosso país hoje. E a gente tem visto diversas reportagens sobre decisões políticas que têm representado um verdadeiro retrocesso na preservação e na conservação da nossa natureza e do meio ambiente. E para falar um pouco mais sobre isso, eu já passo a palavra para o Djalma, que ele irá conduzir a nossa roda de conversa hoje. E eu já deixo a todos que estão participando a informação de que todos os comentários e perguntas que vocês quiserem fazer, basta deixarem aí nos comentários que eles serão feitos ao final da exposição. Você pode ficar à vontade, Djalma. Legal, Raoni, muito obrigado. Agradeço o pessoal do PET Ambiental pelo convite de estar aqui fazendo esse diálogo com vocês hoje. Um prazer muito grande e uma honra em tempos de pandemia poder seguir de alguma forma com esses diálogos, né? E o tema que me foi proposto é um tema difícil, né? Um tema pesado, um tema que não é agradável, mas bastante importante de ser tratado. E sinto uma responsabilidade também em como abordar esse assunto. Bom, me apresentando bem rapidamente, né? Eu sou professor de Sociologia da Rede Pública Estadual de Ensino, me formei em Ciências Sociais na Unesp, em Araraquara, fiz uma mestrado na Exalc, em Piracicaba, na USP, na área da Ecologia Aplicada. Eu trabalho com permacultura, depois eu vou contar um pouco para vocês o que é isso, desde 2012, né? Fazendo aí 8 anos, mais ou menos. E tenho uma atuação nessa área ambiental, escrevi um livro sobre o assunto chamado Uma Alternativa para a Sociedade, Caminhos e Perspectivas da Permacultura no Brasil, e trabalho numa entidade ambientalista do terceiro setor que se chama Associação Veracidade, que promove uma série de projetos em todo o território nacional de educação ambiental, de formação cidadã, de difusão da permacultura e da agroecologia. Depois, quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aí nos comentários, enfim, do nosso site, veracidade.eco.br, para vocês conhecerem um pouco mais a fundo esse trabalho. Bom, acho que quero fazer uma fala inicial, assim, breve, para a gente poder fazer um debate. Quem tiver comentários para fazer ao longo da fala, fica à vontade, coloca aí o que eu puder responder, eu vou colocando aqui, senão depois acho que vai ter um momento para a gente interagir. Preparei mais ou menos uma lógica, assim, um fio condutor para falar sobre o desmonte das políticas ambientais que a gente está vivendo. Então, vou começar falando um pouco do momento atual, né? Que, sem sombra de dúvidas, é o momento mais tenebroso, né? Da história das políticas ambientais, dos movimentos ambientalistas do nosso país, né? Nunca foi fácil ser ambientalista no Brasil, né? Pelo contrário, segundo uma pesquisa de uma ONG chamada Global Witness, o Brasil é o país que mais mata ambientalistas no mundo, né? Ativistas da natureza, do meio ambiente, são, dentre todos os países, né? O Brasil é aquele que mais vitima aquelas pessoas que defendem o meio ambiente e a natureza, principalmente pela constituição fundiária do nosso país. Para entender o Brasil, a gente tem que passar pela questão agrária de constituição do território, e eu quero dar um pontapé para explicar um pouco por que essa violência é tão proeminente no nosso país, né? Porque as ondas, os assassinatos são tão frequentes no nosso país, e quero trazer um pouco essa perspectiva histórica, né? Ainda mais nos momentos que a gente vive, né? De passar a boiada, né? Para citar uma fala bastante emblemática do atual sinistro do meio ambiente, Ricardo Salles, e aqui eu já deixo bastante claro também meus posicionamentos, de forma embasada, né, com informações, com fatos, com dados, mas importante dizer, né, que essa fala emblemática dele quer dizer muita coisa, né? Quero falar um pouco dessa boiada, né, desses tempos que a gente está passando, qual
é essa boiada, né? Não consigo imaginar uma figura que seja mais emblemática, né, para simbolizar os anseios dessas pessoas que hoje ocupam, né, não só o Ministério do Meio Ambiente, mas o poder do nosso país, né, como uma boiada, né, passando e, enfim, mudando radicalmente a dinâmica das políticas ambientais do nosso país, né. Mas acho que para entender um pouco, então, essa dinâmica agrária e de poder político e fundiário que caminham juntos, né, a gente tem que resgatar um pouco a história do nosso país, de maneira muito sucinta, para não ser enfadonho, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a dinâmica de poder agrário é tão importante para a manutenção do poder político e econômico, né? Tem um estudo sobre isso que eu recomendo muito, né? Um livro de um jornalista que inclusive é de São Carlos, mas hoje mora em São Paulo, chamado Alceu Castilho. Ele escreveu um livro chamado Partido da Terra, publicou em 2013, 2014, que mostra a correlação entre posse de terras no Brasil e poder político, né? Ele mostra essa correlação bastante objetiva e direta, né? Muito explícita, né? Que as pessoas que são as donas das maiores porções de terra, em geral, são aquelas que decidem, né, os assuntos coletivos, políticos, enfim, e não à toa formam um lobby, uma bancada chamada bancada ruralista, né, que está lá fazendo leis para ela mesma, né, para essas mesmas pessoas. Mas enfim, né, essa dinâmica de poder concentrado, né, porque o Brasil também é um dos países que mais concentra terras no mundo, ela tem uma origem histórica, né, desde a divisão das capitanias hereditárias há 500 anos atrás até hoje, né, o acesso à terra, a mobilidade social através dessa terra é bastante reduzido, né, são basicamente desdobramentos das mesmas famílias que possuem as maiores frações de terra no nosso país, né. Tudo isso resultou numa configuração, né, onde o agronegócio hoje, né, ele tem um poder, diria que é o setor que mais concentra, né, renda, riqueza e poder do nosso país. Não é à toa, né, ele é filho de um momento chamado como Revolução Verde, mas que de verde tem só um nome, né, nos anos 60, no mundo, um fenômeno que criou o modelo de produção agrícola que se estabeleceu como modelo central, né, modelo do agronegócio. E de lá para cá, né, desenvolveu o chamado pacote tecnológico da agricultura. Estou fazendo um contexto histórico só para chegar nos dias de hoje e entender quais, de fato e objetivamente, são as políticas desmontadas, né, pelo atual governo e qual é o estado da arte, qual é a situação que a gente vive aqui hoje, para entender um pouco o tamanho do buraco que a gente está, né? Então, só terminando esse resgate histórico, né, o agronegócio, né, que é herdeiro dessa Revolução Verde, que foi um momento histórico onde se estabeleceu o pacote tecnológico na agricultura, que é basicamente o modelo hegemônico, né, de plantio através da monocultura, do latifúndio, da mecanização do campo, da transgenia, a quimicização da agricultura. Esse pacote, né, ele acabou se tornando mundialmente difundido e adotado, né, pelos diversos países, se tornou uma prática padrão que concentrou ainda mais renda e riqueza, porque desemprega as pessoas, né? A mecanização do campo ela expulsa o trabalho humano, a quimicização da agricultura traz uma série de problemas de saúde, físico-químicos, ecológicos e ambientais, que vão desde a poluição do solo, dos lençóis freáticos, do ar, contaminação da vida e das pessoas, né? E uma série de outros problemas que a gente tem nesse pacote que foi adotado por esse setor, que então nos anos 60 se consolida e que chegando aos dias de hoje se estabelece como a principal fonte, né, como principal setor do poder no nosso país, né, que é profundamente pautado pela dinâmica agrária de concentração de terra e riqueza e poder político, que são coisas que caminham juntas, né? O agronegócio ele tem um poder muito consolidado, né, principalmente em três aspectos. O primeiro é justamente o acesso a terras no nosso país. O agronegócio concentra, em termos de latifúndio, grandes extensões de terra, 75% do território agriculturável do nosso país, ou seja, 3/4 das terras agriculturáveis estão na mão de poucas famílias, poucas pessoas que detêm grandes porções de terra, né? Além disso, né, eles concentram poder econômico, né, se orgulham de ser o setor mais dinâmico da economia, que movimenta quase um terço do PIB do nosso país. É claro que o PIB é uma medida artificial quando você pensa em bem-estar econômico e social, porque
na estatística, né, se eu comi 2 frangos e meu vizinho não comeu nenhum, na estatística cada um comeu um. Isso é mentira, né? Então não adianta nada, porque ninguém come PIB, não adianta nada ter PIB sendo gerado se ele não significa distribuição de renda e riqueza e bem-estar social. Mas, além da concentração de terras e de riqueza, o agronegócio também tem uma concentração de poder político, né? Como eu disse no primeiro momento, não por acaso as pessoas possuidoras do território também são possuidoras dos espaços de tomada de decisão, se articulam principalmente numa bancada chamada de bancada ruralista, que no nível federal conta com quase 300 parlamentares, entre senadores e deputados, fora deputados estaduais, outros parlamentares, que estão ali fazendo leis para aquele segmento, para melhoria específica daquelas pessoas que são possuidoras de terra, enfim, que enfrentam seus dilemas comuns, né? Estou dizendo tudo isso só para a gente resgatar um pouco essa constituição da dinâmica de poder no nosso país, que está profundamente atrelada a esse segmento, para dizer que não à toa o Brasil é o país que mais mata ambientalistas, defensores da natureza, que justamente lutam contra esse segmento que concentra tanto poder no nosso país, porque aqui ainda existe, né, uma grande proeminência dos conflitos fundiários, enfim, principalmente lideranças indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais, ribeirinhas, são vítimas, né, porque enfrentam o interesse fundiário dos grandes possuidores de terra, dos latifundiários do nosso país, né. Bom, estou falando tudo isso, né, para dizer que a questão ambiental, né, ela ganha força, principalmente nos anos 60, 70, né, quando ela passa de fato a ser uma preocupação mais presente na vida das pessoas, até pela percepção de que o ser humano era capaz de influenciar, né, do ponto de vista negativo, né, a dinâmica da vida na Terra, com o seu poder, né, de influência, né, através da mecanização, industrialização, não só da agricultura, mas de todas as áreas, né? E ele surge como uma crítica a um modo de produção, né, que explora a natureza, explora as pessoas, se desenvolve, né, a partir dos anos 60, 70, começa a entrar no discurso institucional, principalmente a partir, né, emblematicamente aí de 72, a Conferência de Estocolmo, né, um dos marcos aí do movimento ambientalista, né, que traz, né, pela primeira vez de forma mais sólida esse debate para dentro das esferas institucionais, chega, né, se dobra em uma série de outros encontros, etc., dá origem ao termo desenvolvimento sustentável, né, que é uma tentativa de trazer uma dinâmica de conciliação entre o desenvolvimento econômico, social, industrial e a preservação. Depois podemos falar um pouco sobre isso. Aqui no Brasil nós temos a Eco 92, né, Rio Mais 20, enfim, né, que são desdobramentos das entradas institucionais de discurso ambiental, né? Mas, de qualquer forma, no Brasil sempre foi muito difícil, né, pensar e fazer política ambiental. E mesmo, né, em anos passados, né, mesmo quando a gente teve governos teoricamente progressistas, né, governo federal, mesmo no governo Lula, no governo Dilma, foi muito difícil pensar políticas ambientais que realmente contemplassem, né, os anseios aí do setor, principalmente quando você pensa, né, que foi justamente nesses governos progressistas que você teve a maior liberação para a instalação de hidrelétricas de grande porte, né, como Belo Monte, Santo Antônio, Jirau, né, grande maioria na região norte, que tem um impacto brutal sobre a vida das pessoas, né. A hidrelétrica é tida como uma energia limpa, né, mas na escala em que ela é praticada, ela não tem nada de limpa, né, ela promove desalojamento, né, de famílias, de fauna e de flora, causa um impacto ambiental tremendo. E foram dezenas, né, para não dizer quase centenas, de grandes projetos de usinas hidrelétricas, né, beneficiando o setor do hidronegócio, né, o setor privado, né, o setor energético do nosso país, que ganharam muita força nesse período, né? Sem falar da liberação dos transgênicos, né, que também, a partir de 2005, né, ganharam um respaldo legal no nosso país, o que viola um princípio da precaução, né? A transgenia ainda, apesar de já ter uma trajetória de pesquisa relativamente longa, né? Já se conhecer há bastante tempo a manipulação dos genes, etc., ela ainda não nos traz segurança científica do ponto de vista da saúde humana para dizer que, de fato, pode ser adotada com tranquilidade, né, em larga escala, enfim. Então, flexibilizar o seu uso, mais uma vez, viola o princípio da precaução,
porque coloca a vida das pessoas em risco pela ausência de estudos taxativos que liberem essa prática, né? Sem falar, né, no apoio ao agronegócio, a liberação de agrotóxicos, que também não é de agora. Claro que elas estão entrando numa curva exponencialmente ascendente, mas, de qualquer forma, já vinham ganhando muita força, né? Bom, para falar um pouco do agora, né? Para a gente daqui a pouco já partir para as perguntas, se alguém quiser depois já deixar comentários, fica à vontade e tal. Quero falar um pouco do momento atual que a gente está vivendo, né? Comecei a fala dizendo sobre a boiada, né? Essa aprovação da boiada, para quem não entendeu essa citação, né? Recentemente vazou, né? Foi divulgado, digamos assim, uma gravação de uma reunião ministerial do governo Bolsonaro, com várias falas escabrosas e emblemáticas de vários dos ministros, né, do primeiro escalão. Aliás, né, é um show de horrores, né? Não sei como eles conseguem encontrar pessoas tão desqualificadas, né, para compor esse governo. E uma das falas que mais teve repercussão foi a fala do ministro, né, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que disse que era importante aproveitar o momento da pandemia para passar a boiada nos projetos de desregulamentação ambiental, que são o sonho de consumo dessa galera, né? O que ele quer dizer com isso? Que projetos são esses? E quem é o Ricardo Salles, né? Eu acho importante começar falando sobre essa pessoa, essa figura emblemática, né? Do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né? Que é um advogado, oriundo de uma família rica de São Paulo, né? Formado em Direito no Mackenzie, com pós-graduação em Portugal. É um filho da elite paulistana, foi secretário particular do Geraldo Alckmin, né, que grande parte de vocês conhecem, né, conhecem a ficha corrida do sujeito, né, fundador de um movimento chamado Endireita Brasil, em 2005, né, um movimento financiado pelo Instituto Millennium, que é um think tank da direita, né, que capta recurso internacional para promover, né, a sua visão ideológica dentro dos espaços ao que ela tem acesso, né, e um dos braços ativos do Instituto Millennium aqui no Brasil é o Movimento Endireita Brasil, fundado pelo Ricardo Salles, filiado ao Partido Novo, né? Que foi candidato a deputado estadual, federal algumas vezes, foi secretário de Meio Ambiente aqui, estadual, né, em 2016, 2017, e agora ministro do Meio Ambiente, né? Ricardo Salles foi a mesma pessoa que em campanha em 2018, né, eu ouvi isso de perto e denunciei, sugeriu que se usasse balas de fuzil contra militantes da esquerda e do MST, né? Sugerindo o assassinato de maneira explícita, né? Então, o sujeito é um psicopata, para dizer pouco, né? Um sujeito que não tem condições emocionais, cognitivas, né, de ocupar o espaço que ocupa, e parece que esse governo presenteia os mais medíocres, recompensa os mais medíocres com os espaços de decisão. Ricardo Salles entrou nesse pacote, está aí até hoje, né? Porque de fato tem alinhamento ideológico, né? E é importante dizer isso, né? Porque o Ricardo Salles e o discurso externo, né, dessa turma é pregar contra a ideologia, né? Eu acho que é importante dizer isso, né? Não existe espaço sem ideologia, né? As perspectivas são múltiplas, precisam ser respeitadas, trazidas à mesa, mas eles que defendem um mundo sem ideologia são os maiores ideólogos, né? O próprio, né, Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, ele tem uma ideologia, uma perspectiva, uma linha política bastante consolidada, e eles têm defendido essa linha política, unhas e dentes, né, a partir daquilo que eles conseguem e podem fazer com o espaço que ocupam, né. Nesse curto período de governo, né, digamos aí 1 ano e 8 meses, né, já é tranquilo dizer que o governo Bolsonaro, de fato, é o governo que mais desconstruiu as políticas de proteção ambiental brasileira, que foram acumuladas, apesar dos problemas, percalços, lacunas, dificuldades, né? Nós vínhamos numa crescente, né, com uma série de políticas positivas, no sentido de valorização dos órgãos de fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, como o IBAMA e o ICMBio, políticas nacionais, né, de fomento à agroecologia a nível federal, estadual, Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, e uma série de outros marcos jurídicos institucionais que vinham trazendo um sentido de acúmulo positivo para a abordagem ambiental como um todo, de maneira sistêmica, apesar, né, das dificuldades ainda existentes, né? Mas, de
2019 para cá, né, de janeiro de 2019 para cá, o que veio se mostrando foi um desmonte brutal e acelerado, que começa justamente, e eu fiz uma pequena lista aqui, porque se a gente for citar muitos fatos, a coisa fica meio enciclopédica, e eu acho que não é esse o objetivo, né, porque tem muita coisa disponível na internet. Tentei fazer uma síntese aqui do top 10, né, das maiores dificuldades, os maiores problemas, né, para a gente poder começar o debate. Eu acho que o primeiro é justamente a tentativa, né, do governo federal de tentar fechar o Ministério do Meio Ambiente, né? Logo no primeiro mês de governo, Bolsonaro falou em fechar o ministério, né, assim como ele fechou o Ministério da Cultura e depois teve que voltar, enfim. Mas já se cogitou fechar um órgão responsável, né, e totalmente arquitetado, montado, pensado para acompanhar, pensar, elaborar, divulgar, publicar as políticas de proteção ambiental, fora os seus inúmeros departamentos e seções. Então, já foi o grande primeiro ataque, não foi consolidado, né, na sua totalidade, mas parcialmente ele foi, né? E aí já coloca um segundo ponto, né? Dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, o Serviço Florestal, responsável, né, entre outras coisas, principalmente pelo CAR, o Cadastro Ambiental Rural, né, ele passou de fazer parte da pasta do meio ambiente para a agricultura. Esse é um problemaço, né? Então, primeira coisa, né? Qual que é o problema disso, né? Para que serve o CAR? O CAR, né, que é um documento eletrônico autodeclaratório, serve para que a gente possa mapear as áreas, né, do nosso país e saber o que deve ser preservado, o que é área de preservação, o que é reserva legal, o que pode ser utilizado para fins comerciais, de maneira sistêmica no nosso país que é continental. Quando você passa o CAR para o Ministério da Agricultura, que está mais preocupado com o ponto de vista produtivo do que com o ponto de vista da preservação, é óbvio que os interesses do setor do agronegócio vão prevalecer. É como se o próprio agricultor, os interessados no segmento, fossem os responsáveis por dizer o que pode preservar e o que não precisa preservar e o que pode plantar, né? Como diz o ditado, basicamente é como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Esse foi um desmonte parcial do Ministério do Meio Ambiente, né? O segundo, né, a Agência Nacional das Águas, que também fazia parte do Ministério do Meio Ambiente, passa para o MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, e que também não tem o mesmo perfil de atribuições, né, do Ministério do Meio Ambiente para fazer daquele órgão, de fato, um órgão fiscalizador do ponto de vista da preservação ambiental, né? Então, para seguir na nossa lista, né? O ministro Ricardo Salles, né, já anunciou logo nos primeiros dias a revisão de todas as unidades de conservação do país, né? Desde o Parque Nacional do Itatiaia, que foi criado em 1934, até o mais recente, o Refúgio da Vida Silvestre, da Ariranha Azul, criado em 2018. Segundo ele, todos esses parques e terras indígenas seriam revistos e, eventualmente, alterados nas suas demarcações, nos seus traçados, enfim, e quem sabe até extintas, né? Então, mais um tema muito preocupante, né? Você tem muita polêmica sobre isso, né? Existe um discurso de que as terras indígenas, os parques estaduais, nacionais, florestas nacionais, todas as classificações das unidades de conservação seriam terrenos improdutivos e que de alguma forma atrapalhariam o desenvolvimento econômico do nosso país, o que é uma falácia gigantesca, né? Porque são justamente espaços como esses que permitem a saúde, o bem-estar e inclusive a produtividade de territórios, né? Onde nós temos um amplo regime de chuvas, fertilidade de solos, né? Então todos os serviços ambientais são gerados pelas áreas preservadas, muitas vezes, né, em sua grande totalidade, por aqueles que defendem a extinção dessas áreas, não são contabilizados como serviços essenciais à manutenção da vida, né? Então, de novo, né, uma coisa irracional, é um discurso reducionista, irracional e que tem um único interesse: beneficiar os proprietários de grandes porções de terras, os latifundiários, o setor imobiliário do ponto de vista rural, agrário do nosso país, né, transformando terras públicas em terras particulares, né? Essas pessoas, né, acho que para dar um sentido mais de fala, né, que hoje ocupam esse espaço, né, eles são justamente a antítese daquilo que deveriam defender, né? O Ricardo Salles, né, que é o ministro do Meio Ambiente, na verdade ele é um antiministro do Meio Ambiente, né? Ele está ali para cumprir uma função bastante objetiva, né, e explícita de entregar tudo o que for possível para a iniciativa privada, para os latifundiários, em nome, né, de um ultraliberalismo econômico,
e em detrimento da preservação, da biodiversidade, né? Existe toda uma ideologia conspiracionista que justifica, né, essas perspectivas práticas, né? Mas em síntese, o que eles estão fazendo é basicamente utilizar o espaço institucional para desmontar aquilo que existe de políticas públicas que ainda criam alguma sensação de segurança, né, para as populações tradicionais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, etc., né? O caso das unidades de conservação é um deles, né? Dá para citar também o corte nos orçamentos do IBAMA, né? Em abril do ano passado, né? O ministro Ricardo Salles determinou um corte de 24% do orçamento anual do IBAMA, né? Que foi reduzido, né, de 368 milhões para 279 milhões, sendo que só o valor de operação do IBAMA é maior do que isso, né? Quer dizer, deixando completamente congelado, né, qualquer tipo de projeto, de expansão, de atividade para além do essencial. E mais do que isso, né, ele também freia a fiscalização do IBAMA, né? Então, o número de multas aplicadas pelo IBAMA por desmatamento ilegal caiu 34% nesse último período, né? Além disso, né, houve uma anistia de multas ambientais, né? O governo criou um órgão regulatório, né, com o poder de perdoar ou revisar multas, né? Uma espécie de censura ali, uma triagem ideológica, né, do que poderia e do que não poderia ser encaminhado, né? E ainda mais, né, em março do ano passado, o IBAMA exonerou um servidor que multou o presidente Bolsonaro em 2012 por pesca irregular. Então, né, você vê o desmonte do IBAMA, o desmonte do ICMBio, o desmonte, a revisão, né, das unidades de conservação, o desmonte dos órgãos do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal, a ANA, a Agência Nacional das Águas, né, a descredibilização do INPE, que nem faz parte do Ministério do Meio Ambiente, mas sim do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Teve o caso emblemático da demissão do Ricardo Galvão, pesquisador de renome, né? Que foi acusado de estar sabotando o governo com seus dados, né? Então é um governo anticientífico, negacionista, né? Que é profundamente ideológico, tem um lado, né, bastante explícito, que é o lado do ruralismo, dos latifundiários, dos proprietários de terra, que tem sido profundamente beneficiado por toda essa estrutura, por toda o clima, né, que inclusive é incentivado de maneira muito explícita pelo próprio presidente, né, Bolsonaro, que entre outras coisas, né, porque a lista é imensa, se a gente ficar aqui falando, a coisa vai longe, né? Nós tivemos o caso emblemático do Dia do Fogo, né, que causou uma noite em pleno dia em São Paulo por conta da fumaça que chegou até aqui, as queimadas amazônicas, né, viajando milhares de quilômetros. Que foi incentivado por um discurso, né? Um discurso de flexibilização, né, das políticas ambientais. Tipo, qual que é a lógica dos caras? Né? Queimar, consolidar uma área que era então uma área preservada, uma reserva legal, numa área de clareira, que pode se transformar numa área de pasto, né? E grilar as terras. Eu quero finalizar com isso, né? Mais um dos bois que está passando nessa boiada, né? Um boi muito importante, né? É a chamada MP da grilagem, né? A MP 910, vocês devem ter ouvido falar sobre isso, né? A MP 910, que virou agora a PL 2633 no Congresso, né? Ela é a chamada, né, a MP, né, a medida provisória da regulamentação ou da regularização fundiária, mas na verdade é a MP da grilagem. O que ela faz, né? Ela transfere terras públicas oficialmente para o patrimônio individual, pessoal, de grileiros, né, que querem se passar por empresários, né? É engraçado esses dois pesos, duas medidas, né? Quando a gente está falando de movimentos sociais que ocupam terras para distribuir para as pessoas que não têm absolutamente nada, elas são chamadas de invasoras e criminosas. Quando um rico proprietário ocupa uma terra de forma ilegal, ele é chamado de investidor, de empresário, de empreendedor. E o que o governo quer fazer é doar terras públicas que foram griladas, invadidas por essas pessoas, e regularizar, titularizar, né, oficializar a titularização da terra na mão dessas pessoas, né? Basicamente isso que está acontecendo, né? A transmissão de um patrimônio coletivo para a esfera individual. Acho que para fechar aqui nossa conversa, para partir para as conversas, né? Para quem, enfim, tiver alguma dúvida, depois fazer um bate-papo e tal, o momento que a gente vive é esse, né? A questão ambiental
apesar de ter acumulado uma série de avanços com sérias deficiências, né, nunca foi tão atacada em tão pouco tempo. Nós temos hoje à frente pessoas que têm uma inclinação ideológica bastante clara e favorável à elite agrária do nosso país, os latifundiários, ao setor produtivo que financiou e financia as campanhas e institutos dessas pessoas que hoje ocupam o poder. O discurso que eles trazem é um discurso de neutralidade que não poderia ser mais mentiroso, porque a prática é eivada de ideologia profundamente retrógrada, reacionária, meritocrática, que desconsidera todos os valores e construções históricas do nosso povo, né, que chegaram até aqui com uma série de dificuldades estruturais, né, e tem sido, de certa forma, aplaudida, né, em especial pela elite, pelas pessoas que defendem as ideias da elite, né, mas tem sido uma vergonha internacional. Nós tivemos recentemente a quebra, né, a descontinuidade dos investimentos do Fundo Amazônia, né, que recebia aportes significativos, principalmente da Noruega e da Alemanha, né, 3,6 bilhões de reais que haviam sido recebidos nos últimos anos, né, recurso que foi perdido, né, continuidade de um investimento perdido justamente pelas políticas, né, desastrosas, pelas declarações esdrúxulas, né, pela inatividade, né, como eu disse, né, um presidente que estimula os latifundiários a promoverem um dia do fogo, um ministro que é inoperante em frente a um desafio, né, do óleo que chegou nas praias de toda a região nordeste do nosso país, que é permissivo, né, com os desmatadores, que anistia, né, que quer titularizar invasores de terra e doar terra pública, enfim, né, a lista é gigantesca, tem uma série de compilados na internet. Eu acho que para dar o pontapé inicial no debate já está interessante, então eu queria passar a palavra. Não sei como que a gente vai fazer, se vão aparecer os comentários aqui, se a Rawane volta, enfim. Queria deixar aqui aberto para as perguntas. Bom, você está me ouvindo bem? Sim. Sim. Tem algumas perguntas anotadas aqui, e a primeira, só para contextualizar, porque como você falou, esse desmonte da política ambiental brasileira, ele não vem de agora, é desde muito tempo atrás. E pegando algumas notícias, tem muito conteúdo na internet, uma manchete de 2014, o geógrafo Mário Montovani, que na época ele atuava como diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, ele disse o seguinte, que o governo Dilma, ele tinha sido o pior até o momento governo da história para o meio ambiente. Como você comenta, ou qual é a sua visão a respeito do governo Dilma em relação ao meio ambiente? Uhum. Perfeito. É o que eu disse antes, né? A questão ambiental, ela já vem sendo negligenciada há muito tempo, inclusive por governos ditos progressistas, governo Lula, governo Dilma. A própria Dilma, né, ela tem uma trajetória política que vincula ela ao desenvolvimentismo, né? Ela é a madrinha do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, né, que é um programa de alta industrialização do Brasil, né, que inclui obras de infraestrutura gigantescas, né, como, por exemplo, Belo Monte, Santo Antônio, Giral e outras hidrelétricas. Então, a política de desenvolvimento adotada, em especial pelo governo Dilma, foi uma política negligente com as questões ambientais, né? E de fato, até aquele momento, também na minha avaliação, havia sido um dos piores cenários, né? Por exemplo, logo depois, logo no primeiro ano de mandato, 2015, a Dilma convida Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura, né? De novo, né, a presidente da Confederação da bancada do agronegócio, né, um expoente da bancada ruralista, cuidando do Ministério da Agricultura, né? Aí muito emblemático, né? Mostra de novo quem está pautando, né? Quem paga a banda escolhe a música, né? Então, esse tipo de indicação demonstra claramente qual é o alinhamento ideológico e a pouca importância, né, que esse governo deu para a pauta ambiental e o próprio agronegócio, né, nunca, né, teve tantos benefícios e regalias, né, para a gente citar, por exemplo, uma política pública que se desenrolou durante todo o governo Dilma, o governo Lula,
Não é o Pronaf. Bom, há uma desproporção completa, né? Enquanto Plano Safra, isso. O Plano Safra, enquanto ele destinava 124 bilhões de reais em subsídios fiscais, isenções e etc., né? Para o agronegócio, para o grande produtor, ele não destinava nem 1 bilhão de reais, ou seja, menos de 1% do que ia para o agronegócio, para o latifúndio, era voltado para um subitem, né, desse Plano Safra chamado PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, que também dava incentivos e subsídios para o setor da agricultura familiar, para o pequeno agricultor. Então é isso, né, uma desproporção muito grande, que já mostrava sua tônica. O que aconteceu é que na sequência, né, depois do Temer e o Bolsonaro, conseguiu aprofundar, piorar 1000 vezes mais, porque de fato imprimiu uma ideologia retrógrada, reacionária e criminosa, né? Por que não chamar daquilo que as coisas são, né? Um funcionário do IBAMA, que em 2012 multou o presidente, foi exonerado por ter multado o presidente. Uns outros funcionários do CMBio, que queimaram o material apreendido de desmatamento ilegal, foram sancionados por terem cumprido com o seu dever. Então você cria um clima, né, de perseguição que transcende, né, o esperado, o possível, o legal. Né? A gente já está cruzando para a esfera do ilegal, do criminoso, e aí já é outro momento. Né? Hoje nós passamos vergonha, profundamente vergonha internacional pelas políticas ou pela ausência delas que a gente tem no nosso país. Né? Então acho que é isso. Estão me ouvindo, gente? Vocês estão aí? O pessoal está me vendo, está me ouvindo? Estou sem feedback aqui. Não sei se a Rawane está aí, não está. Bom, enquanto a Rawane não vem, eu vou comentar uma outra coisa. Ah, a Rawane vem, beleza. Chega aí, Rawane. Ixi, apareceu, sumiu. Desculpa o problema da internet aqui. Eu tô, mas pode continuar com o seu comentário. Tem mais perguntas? Pode trazer para a gente. Sim, temos. Agora. Com a sociedade, o que podemos fazer para reverter a situação atual, exigindo maior visibilidade para as questões ambientais no Brasil? Olha, acho que tem muita coisa que pode ser feita, né? Mas é importante equilibrar o que o indivíduo é capaz de fazer e qual que é o tamanho, né, do ataque que vem do outro lado, principalmente por parte das corporações, né? Então eu gosto sempre de trazer essa régua para não vender uma prática ilusória para as pessoas, né? Acho que é importante saber o tamanho do buraco em que a gente caiu para conseguir de fato sair dele, né? Então, de um lado, você tem indivíduos, né, que consomem e todo consumo gera impacto, consumo de água, de luz, de comida, enfim, né? E de outro lado, você tem grandes corporações, né, cada vez maiores, mais globalizadas, etc., que imprimem profundos impactos a partir do seu modelo produtivo na natureza e na vida das pessoas, né? A gente vive num sistema, né, chamado sistema capitalista, que ele precisa basicamente para existir de dois suportes, né? A exploração da natureza e a exploração das pessoas. Não existe sistema capitalista sem uma exploração intensiva das pessoas e da natureza. São duas formas de exploração que trazem, né, a possibilidade desse salto produtivo, industrial, etc., a mais-valia. Então, assim, acho que, de um lado, existem as práticas individuais, que são importantes,
Eu acho que a gente pode rever grande parte do nosso consumo, e isso se aplica a tudo, né? A maneira como a gente se alimenta, se veste. Eu acho que quando a gente deixa de consumir coisas que são desnecessárias, a gente deixa de se tornar sócios do empreendimento que a gente não quer que prospere. Então, uma primeira coisa que eu sempre falo é repensar nossas práticas individuais, os consumos, etc. De outro lado, é não perder de vista esse horizonte de transformação mais estrutural, mais estratégico, e criar políticas públicas, né, através do Estado, que deveria servir justamente para equacionar a diferença entre pobres e ricos, vamos chamar assim, né, mas que hoje, infelizmente, faz o oposto, né? Hoje, quem ocupa o Estado é justamente a elite econômica do nosso país, que, através do dinheiro, compra o seu espaço dentro das instituições e faz com que elas tragam ainda mais privilégios para esse setor que já é privilegiado e aumente o abismo entre ricos e pobres. O que a gente precisa é ocupar esse espaço e fazer com que o Estado sirva para equacionar as diferenças, né? Então a gente precisa de políticas públicas regulamentadoras do processo produtivo. O Brasil é um caso emblemático disso, né? O Brasil é o fazendão do mundo, não é à toa que a gente é o maior exportador de commodities, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vende muito produto bruto a um valor barato e compra produtos industrializados com valor agregado a um valor caro. O balanço financeiro, o balanço energético não fecha. O Brasil tem potencial intelectual, produtivo, de beneficiar os seus produtos aqui, e ao invés de destruir a natureza, né, para explorar minérios, para explorar, enfim, né, todo tipo de produto agrícola, milho, soja, cana, e mandar para o exterior, enfim, né, a gente pode muito bem pensar uma outra dinâmica produtiva, obrigar as empresas, né, o governo, o Estado, incentivar, né, uma industrialização positiva do nosso país, né, não extensiva, que destrua enormes áreas, que destrua a paisagem, que acabe com o solo, enfim, políticas públicas de regulamentação do setor produtivo que criem uma outra dinâmica, uma outra arquitetura do parque tecnológico e produtivo do nosso país e que mude radicalmente a relação que a gente tem com o ambiente, né? Então eu sempre tento equilibrar um pouco essas duas esferas, do macro e do micro. Mas acho que para não ficar muito longo eu iria por aí. Tem mais perguntas, comentários? Pode trazer vários aí que eu já comento depois. Tá, Howard, tá mudo seu microfone, não estou te ouvindo. Esqueci de ligar o áudio. A pergunta seguindo a mesma linha é: desculpa, será a ordem das questões é mais por conexão entre os sistemas dela. Qual o papel dos movimentos sociais na luta por políticas ambientais que enfrentem a raiz do problema para você? Exemplo, agroecologia na produção agrícola, o enfrentamento ao desmatamento pelos movimentos indígenas, como a FIB, etc. Uhum. Muito bom, muito legal a pergunta do Vinícius, inclusive legal que ele está acompanhando aí, grande companheiro. Ele falou uma coisa importante, né? Ele falou sobre a raiz do problema, né? E para a gente chegar à raiz, a gente tem que, de fato, sair de um discurso superficial, né? Existe uma prática ambientalista, né? Muitas vezes capturada pelo mercado, né? Instrumentalizada pelo mercado, né? Que ela fica num plano muito raso, que ela não vai, de fato, à raiz do problema, né? Que ela tenta vender para os indivíduos que o problema ambiental é você tomar um banho muito longo, é você comer carne, é você fazer algo que não deveria fazer. E claro que tudo isso, como eu disse na primeira pergunta, tem que ser repensado, porque cada prática individual é um exemplo e uma possibilidade. Porém, a raiz do problema não é essa. A gente precisa deixar isso muito claro para não vender uma ilusão. Qual que é a raiz do problema que o Vinícius pergunta, né? A raiz do problema é o modo produtivo, né? O sistema hegemônico que a gente vive, né? Chamado sistema capitalista, né? Ele é a base, né? O problema ambiental ele tem nome e sobrenome. Ele se chama sistema capitalista, né?
Então quer dizer que em outro sistema não existiria exploração da natureza? Não é isso que eu estou dizendo. Em outros sistemas poderiam existir, mas dentro do nosso sistema, o principal motor da exploração predatória dos recursos, dos assim chamados recursos naturais, é o sistema capitalista, que cobra cada vez mais um aumento exponencial da produtividade. Por exemplo, né? Quando uma empresa de refrigerantes ou de água, né? Não existe empresa de água, né? Existe empresas de plástico, né? Porque a água ela não produz, ela só produz plástico para engarrafar água, mas enfim, né? Se apropria de um patrimônio coletivo, que é a água, e transforma ele num produto, ela deveria estar cometendo uma irregularidade, porque vocês não concordam comigo que é muito estranho imaginar que a água, como alguém pode ser dono de um lençol freático, de um rio voador? Como alguém pode ser dono de algo que é um patrimônio coletivo? Então, quando uma empresa ela se apropria privadamente da natureza e socializa o passivo ambiental, a gente tem um problema. Espera aí, quer dizer que nós estamos compartilhando o patrimônio coletivo por uma apropriação individual e o problema que ela gera é socializado para todo mundo? Então, essa lógica produtiva, né, que naturaliza e que banaliza a exploração da natureza, né, a apropriação dos recursos naturais e a socialização dos passivos, ela precisa ser alterada, né? E os movimentos sociais, que foi o que o Vinícius perguntou, eles têm primeiro um papel pedagógico de denunciar problemas estruturais, né? O MST, por exemplo, ele traz a reflexão e a prática sobre a questão fundiária no nosso país, né? Não é à toa que o maior movimento social do mundo, né, o MST já foi, não sei se ainda é, mas já foi, o maior movimento social em termos de participantes, de pessoas, de ações do mundo. Não é à toa que o maior movimento do mundo surge no Brasil, com a temática fundiária, né? Como eu disse lá no início, a Constituição do nosso país é intimamente atrelada à dinâmica fundiária. Não dá para entender o Brasil sem entender essa herança histórica das capitanias hereditárias, dessa conformação, dessa concentração de renda, riqueza e terra, né? O MST ele é um sintoma, né? Ele é um fenômeno que denuncia um sistema profundamente injusto e desigual, né? Então tem um papel didático, né? De denunciar um problema estrutural. E além disso, para dar de novo o exemplo do MST, né? Que adotou recentemente a bandeira da agroecologia, como uma bandeira política, né? Porque não existe agroecologia sem reforma agrária. Que adianta eu ter uma produção orgânica para poucos, né? Então, tem tomate orgânico, mas custa R$ 15 o quilo. Quem vai comprar? Ninguém. E aí a gente vai entrar quer dizer, os ricos, né? A grande maioria da população não vai comprar. E aí a gente vai entrar na lógica da Cátia Abreu, que eu citei agora há pouco, né? Que disse que pobre tinha que comer veneno, porque veneno era a única maneira de garantir a produção para todos, o que é uma mentira. A gente já sabe hoje, apesar do boicote à pesquisa e à ciência que vem se desenvolvendo nos últimos anos, para que a gente possa desenvolver tecnologias nessa área, a gente já sabe que a produção agroecológica pode ser tanto ou mais produtiva do que as produções em modelo monocultural, convencional e etc. No entanto, né, pelo baixo investimento, pelo baixo subsídio, pela baixa pesquisa, a gente ainda engatinha para explicitar, provar e promover uma transição agroecológica no nosso Brasil, nosso país, que é o Brasil. Então, quando um movimento como o MST abraça essa bandeira, ele de novo cumpre uma função, né, de popularizar um debate, né, de aproximar a pauta da reforma agrária com a prática de um modelo produtivo, né, que não visa só produzir um alimento saudável, mas criar um contexto de distribuição de terra e riqueza. Ele de novo tem um papel pedagógico, né? E assim para todos os outros movimentos, né, que lutam não só pelas questões ambientais, mas pela reforma urbana, o MTST, os movimentos sociais de gênero, diversidade, enfim, né, todos os movimentos cumprem esse papel pedagógico, né, de denúncia de problemas estruturais e de anúncio de possibilidades de um outro mundo, né? Então, acho que é isso. Quer mais, Raoni? Bom, vamos lá. A gente tem agora a pergunta do Gustavo, que é: qual a sua opinião em relação ao sistema de gestão
do Licenciamento Ambiental Federal, BAMA? Gustavo, eu tenho acompanhado há bastante tempo esse discurso que principalmente o Ricardo Salles tem utilizado, né, para justificar as políticas, que é um discurso de desburocratização. O que eles têm dito? Que as leis ambientais no Brasil, elas são muito lentas, burocráticas e anacrônicas, atrasadas, e elas dificultam, né, qualquer tipo de procedimento que deveria ser simples. E para isso, eles criam uma dinâmica, né, que é menos exigente e que, portanto, é mais permissiva, né, com uma série de práticas e que tem um rigor justificado, né? Muitas vezes, né, as políticas ambientais existem e são rigorosas justamente para garantir que não exista nenhum risco, uma violação, enfim, né, do ponto de vista da saúde humana, ambiental e etc. E o que eu venho vendo e está cada vez mais explícito nesse último período é um desmonte, uma flexibilização dessas leis de licenciamento e várias outras leis, né, que é uma promessa de campanha, né, do Bolsonaro. Eu não acompanhei a fundo quais foram ponto a ponto as mudanças no novo sistema de licenciamento, né, mas a grosso modo, né, eu tenho escutado análises que apontam para esse sentido, dos perigos da flexibilização sob um discurso de desburocratização que vai dificultar ainda mais com que a gente possa acompanhar de perto os processos. Vai ser aplaudido popularmente, porque de fato existe uma morosidade ali que poderia ser solucionada, sem perder a qualidade, o rigor importante para a garantia dos critérios, né? De todo tipo de legislação, né? Seja de licenciamento, de autorização, né? Para a produção. Um caso emblemático que nós temos é a questão do agrotóxico no nosso país, né? Que crescer. Só no último ano, né, só no último período, foram mais de 400 novas autorizações para produções de chamados defensivos fitossanitários, né, de forma eufêmica ali, né, que são agrotóxicos, são venenos, né, grande parte deles proibidos em outros países, né, que têm legislações mais rígidas. E, de novo, né, sobre o discurso da desburocratização, da simplificação, você cria uma dinâmica que facilita a entrada no mercado de um produto que é nocivo para as pessoas, para a fauna e para a flora, né? Então, especificamente esse ponto eu não acompanhei a fundo, mas pelas análises que vi vão nesse sentido do perigo da flexibilização. Acho que é isso. Bom, agora tem uma pergunta que é minha. A gente, na gestão ambiental, sempre ouve falar, e também eu fui realmente pesquisar para saber se isso era verdade, para não pesquisar, para não falar bobagem, que a política ambiental brasileira ela é uma das mais rigorosas do mundo. E ela, inclusive, é exemplo de legislação para outros países. Como que você vê essa contradição no Brasil, sendo uma política tão boa, ou seja, uma teoria, em teoria que é tão boa, mas na prática é totalmente o contrário? Pergunta excelente. Eu acho que primeiro temos que situar historicamente, né? Por mais que a gente tivesse, como eu disse também no início da fala, um acúmulo bastante positivo no sentido da consolidação de esforços, né, para garantir uma política ambiental de fato boa, a gente teve um desmonte, né, que foi vertiginoso, principalmente nesse último ano e meio, né, que retalhou aquilo que a gente tinha, né, desde o ponto de vista da participação popular dos conselhos, né, o CONAMA, todos os conselhos, não só do meio ambiente, né, tiveram ataques, né, muito grandes, né, então tem um contexto que é bastante aprofundado de destruição desse pouco acumulado até aqui, né. Agora, nós temos um problema crônico no nosso país, né, que é um problema de leis que não se consolidam na prática, né. Você tem uma série de mecanismos constitucionais, né, a própria reforma agrária, né, que é um assunto que há tanto tempo já vem sendo de forma institucional tratado, né, nós temos até um Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, né, um INCRA, que deveria ter uma função muito mais ativa, né, e que infelizmente também, mesmo nos governos progressistas, né, não desempenhou o papel que poderia ter desempenhado para promover algo que é rudimentar do ponto de vista da distribuição de renda e riqueza, né,
do ponto de vista racional produtivo, né, que é a reforma agrária. Então, acho que temos essa contradição para equilibrar, né? E, ao mesmo tempo, né, eu não diria que o Brasil tem, de fato, uma política ambiental ou está entre os países que têm a política ambiental mais rígida, né? Eu acho que isso é muito mais utilizado do ponto de vista retórico, né, de agitação, do que corresponde à realidade. Nós tivemos em 2011, em 2012 ainda, o novo Código Florestal, né, que nós já tínhamos, né, uma série de problemas, né, desde a lei de terras do nosso país, né, péssima, né, que aprofunda, né, a má distribuição da renda e riqueza da terra. E nós tivemos uma reforma no Código Florestal que foi extremamente negativa, né, do ponto de vista de anistiar os desmatadores, de ser antipedagógica, a ponto de estimular, né, o desmatamento, né, de recompensar o crime. Então, eu acho que existe uma disparidade entre o discurso e a prática, o que é lei e o que se aplica, o que é discurso e o que é realidade. A gente precisa equacionar isso muito bem para não cair num conto de fadas, né? Eu acho que é isso. Seguindo nessa linha, a gente tem a pergunta da Carielle. Se as políticas continuarem caminhando futuramente como vemos atualmente, de forma retrógrada, você acha que um dia será possível perdas ambientais? É muito boa essa pergunta também da Carielle. O problema é o seguinte, né? Que quando você retrocede em políticas ambientais, você corre o risco de criar um precedente que muitas vezes é irreversível, pelo menos a curto prazo, né? Do ponto de vista da perda da biodiversidade, da contaminação do solo, da água, do ar, né? Então, essas políticas, elas têm consequências bastante objetivas, né? Por mais que a gente possa recuperar, do ponto de vista institucional, mecanismos, né, de fiscalização e outros, né, que fazem parte dessa arquitetura institucional, os reflexos, né, que a ausência deles vai proporcionar nesse momento, muito provavelmente vão ser sentidos num futuro próximo ou de médio prazo e dificilmente são revertidos também a curto prazo, né? Então, acho que o primeiro passo é como a gente pode fazer um debate público, popular, né, com profundidade, onde o discurso ambiental passe de fato a ter penetração, né? Como as pessoas podem começar a ver o discurso ambiental de forma mais ampla, né, com bons olhos. Porque, infelizmente, o discurso ambiental, né, ele foi estigmatizado, né? Ele foi transformado ou em alguma coisa desnecessária, acessória, né, uma preocupação da elite, né? Ou ele foi transformado em algo ideológico do ponto de vista negativo, de esquerda, né? Eu acho que a gente tem uma missão, uma tarefa, né, de trazer o debate ambiental para o senso comum, entre aspas, e no aspecto de mais literal da expressão senso comum, né, para que de fato ele possa ser visto como algo não importante, mas fundamental, né? Até porque é falso, né, que a questão ambiental ela é uma preocupação acessória, né? Quem mais sofre com os problemas ambientais são as pessoas mais pobres, né? Quem hoje mora nas periferias urbanas, 42% da população brasileira que não tem acesso a saneamento básico, né? São as pessoas que sofrem com os problemas ambientais. São as pessoas que moram nas proximidades das grandes indústrias que não têm regulamentação, que despejam CO2 no ar, que despejam esgoto na água. As pessoas mais pobres são as mais afetadas pela falta de regulamentação ambiental no nosso país. Por isso a questão ambiental não deveria ser preocupação de uma elite, pelo contrário. A gente tem que tornar óbvia a abordagem popular da questão ambiental. Então, acho que construindo esse consenso, a gente consegue, né, conquistar um aliado poderoso que é o povo, né, para, de fato, pressionar, né, e, preferencialmente, não eleger pessoas que têm um discurso tão retrógrado, reacionário, de desmonte, negacionista, enfim, como que a gente vê no nosso atual presidente. Acho que é isso. Eu acho importante esse comentário, porque nesse sentido que você está falando de fazer com que as questões ambientais e pensamento seja difundida, a gente tem o comentário da Adinalva, que diz o seguinte:
E pensando na dimensão deste problema, quando relacionado ao capitalismo, pense em algo imenso e praticamente sem solução. Mas também acredito que posso ajudar com algumas orientações sobre o meio ambiente para minhas crianças, e assim contribuir para conceitos de conservação da natureza às futuras gerações. Muito legal, muito legal. É muito importante, né, esse trabalho educativo. Perfeito. Nesse sentido, qual é a sua opinião sobre o papel da educação ambiental nas escolas? Nesse sentido de fazer com que as pessoas tenham mais conhecimento sobre o assunto. Muito bom. Isso é o que eu disse sobre equilibrar o macro e o micro, né? Às vezes, quando a gente tem uma frase, né, do filósofo famoso aí, bigodudo, chamado Nietzsche, que ele diz que quando você olha pro abismo, muito para o abismo olha para você. Você tem que tomar cuidado com esse momento, né? Quando a gente olha para um problema sem solução, muitas vezes a gente pode cair num derrotismo, né? De pensar, putz, não tem jeito, então o que eu vou fazer? E, no entanto, existem algumas histórias inspiradoras e algumas reais, outras não, né? Que a gente pode sintetizar aqui no mito de Davi e Golias, né? Não importa que o inimigo pareça muito grande, né? É possível derrotar esse inimigo. E equilibrar o macro e o micro é fundamental para chegar à vitória. Por quê? Essa prática da educação ambiental nas escolas, que a Adinalva promove como educadora, né? Por mais que ela pareça pequena, a médio e a longo prazo, na formação dos sujeitos, ela é fundamental, porque não existe uma sociedade nova sem sujeitos novos. E não existem sujeitos novos sem uma sociedade nova. A gente precisa, ao mesmo tempo, atacar por esses dois lados. A gente precisa produzir novas consciências nos espaços que a gente tem acesso, na escola, nas universidades, nas redes sociais, enfim, para que as pessoas reflitam sobre o que é importante, né, se constituam com outra subjetividade e, ao mesmo tempo, lutar para que as condições estruturais sejam outras, né, porque essas coisas caminham juntas, né? Não existe só o caminho micro e nem só o caminho macro. Se eu ficar só formando, né, só pensando na pequena ação total, muitas vezes o sistema, né, a estrutura do sistema vai vir e fazer uma política pública para desmontar aquela ação, para retroceder aquele processo. E se eu fico ao mesmo tempo só olhando para a estrutura e não faço a educação ambiental, a formação de sujeitos, passo uma geração em duas e vem uma nova geração que desmonta aquilo e cria e mantém a estrutura. Então, nosso desafio é esse, né? A educação ambiental nas escolas, né? A gente defende né? A educação ambiental nas escolas como um tema transversal, quer dizer que todas as matérias, disciplinas e conteúdos podem ser permeados pela educação ambiental, mesmo se você der aula de matemática, de português, de inglês, de geografia, de história, de sociologia, enfim, né? A temática ambiental pode aparecer, né, como conteúdo a ser trabalhado, né? Pode e deve. Então, a gente tem defendido essa abordagem transversal do ensino da educação ambiental no espaço escolar e a educação ambiental prática como uma ferramenta pedagógica, né? Então, a gente pode fazer hortas escolares, compostagem, captação de água de chuva, geração de energia limpa, tudo com finalidades funcionais e pedagógicas. A horta da escola pode ser uma ferramenta de ensino e pode abastecer a merenda. A compostagem também pode ser uma ferramenta de ensino e tratar os resíduos. Então, acho que é um pouco nesse sentido, né, de transversalização da educação ambiental dentro da escola e de prática concreta que forma outras subjetividades, né? Então, a Dinalva está de parabéns, eu acho que esse é o caminho, né? Não perder nenhum dos dois horizontes, né? O macro e o micro, um olho no gato e outro no peixe, né? Trabalhar com o que a gente tem aqui agora sem desanimar e caminhar para uma construção de longo prazo ao mesmo tempo, para não perder esse horizonte também. Acho que é isso. Já foram feitas, nos contar um pouco desse assunto, melhor, na nossa roda de conversa. Não te ouvi. Eu tenho uma última pergunta.
Raoni, será que caiu outra vez? Não é para ter caído, eu tô aqui ainda. Tem uma última pergunta, você falou? Não, por enquanto não. Acho que não temos mais perguntas. Uma outra coisa importante para falar a respeito do nosso governo, além da destruição dos órgãos de fiscalização, a gente também tem o sucateamento deles, que é a retirada de pessoal competente e a militarização desses postos, que substituindo todo o perfil técnico por pessoas do Exército. Acho que a Raoni caiu, mas enfim, vou comentar o que ela disse e talvez partir para as considerações finais. Vocês me digam aí se já deu, tá? Bom, acho que a militarização desse governo é patente, né? Nunca houveram tantos militares em espaços de tomada de decisão do primeiro e segundo escalão no poder agora, em comparação com qualquer outro momento, né? Inclusive na ditadura militar, né? Houveram menos militares em postos de comando político, né? Então isso é cada vez mais explícito, né? Isso tem um pouco a ver com uma sensação, né, de insegurança que parcela da população vive, né? E a crença de que o exército pode salvar as pessoas, né, pela força bruta, pela violência, enfim, existe uma confiança na instituição exército, que inclusive vem sendo perdida, né, recentemente por conta das trapalhadas, né, do Bolsonaro, do Mourão e de outros, né, que são desqualificados do ponto de vista intelectual e direto. E nesse sentido, o meio ambiente também, né, tem ganhado nos seus postos de comando uma série de militares, né, inclusive no Serviço Florestal Brasileiro, né, o SFB, se não me engano, o Valdir Coleto, né, que foi cotado, não sei se ele ainda está, é um desses exemplos, e vários outros, né, nas missões, né, de combate ao desmatamento, né, cada vez mais o exército envolvido, e a gente vê que isso é parte de um projeto político, né, projeto político de viés autoritário que pretende, né, resolver as coisas a partir da imposição de uma força bruta, né, teoricamente é capaz de resolver qualquer conflito. Enfim, né, bem a linha desse governo, né, essa linha tendenciosa, e acho que é isso. Tem mais alguma coisa ou podemos fazer a consideração final? Não, nossas perguntas acabaram. Obrigada, Djalma, pela sua participação e pode fazer suas considerações finais. Legal. Bom, Raoni, obrigado aí pela mediação, obrigado ao pessoal do PET Ambiental pelo convite. Espero ter colaborado um pouco com o debate, né? Depois acho que a live fica salva, quem quiser assistir, fizer fazer perguntas depois, dialogar, quem quiser me procurar na internet para conversar ou pessoalmente, estou à disposição. Recomendo muito, né? Eu citei aqui no começo um livro chamado Partido da Terra. Peraí que minha gata tá meio louca, gente. Tem uma gatinha aqui, ó, só, tá querendo brincar comigo. Enfim, daqui a pouco a gente vai brincar aqui. Tem um livro muito bom chamado Partido da Terra, do Alceu Castilho, né, que faz essa conexão entre posse de terras e poder político. E esse mesmo jornalista tem um site, né, chamado De Olho nos Ruralistas, muito bom. Ele faz um boletim praticamente diário, né, de acompanhamento, né, dos representantes, né, do agronegócio. Recomendo muito acompanhar esse site aí, De Olho nos Ruralistas. Quem quiser conhecer meu trabalho, né, em permacultura, pode acessar o site da Veracidade ou o meu site. Quem quiser saber mais alguma coisa aí sobre meu trabalho como educador, enfim, me dá um toque. E deixa eu ver que minha gata já está meio louca aqui, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Beijos e abraços. Boa noite a todos e obrigada a todos que estiveram participando aqui na nossa conversa e espero que tenha sido muito edificador para todos. Obrigada.